Análise política com Orion Teixeira. Dez e 31, Orion Teixeira, bom dia para você, boa semana. Bom dia, Maria Fernanda Sinini, Murilo, Luciano e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer é nosso, Orion. Vamos lá, o Zema contrata o marqueteiro de Aécio e diz que Bolsonaro está travando a direita. Por que ele está agindo como um pré-candidato já, Orion? Sim, Maria Fernanda Sinini, pré-candidato a presidente, e diz que não admite disputar a vice-presidência, que não tem perfil para ser rainha da Inglaterra, nem cargos no legislativo, como senador, de deputado federal. São manifestações de desejos, né, que às vezes na política precisam ser alinhadas mais tarde com a realidade. O fato é que para você realizar um desejo na política, um projeto, é preciso também se movimentar, agir. Foi o que fez então o governador, depois de sabatinar uns 5 marqueteiros de ponta e de experiência nacional. Então ele contratou Renato Pereira, que foi marqueteiro de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, e de Aécio, candidato a presidente em 2013. A primeira ação dele foi emplacar, então, essa entrevista do governador no jornal O Globo deste domingo, expondo então aí. Ixi! Maria Fernanda? Oi, Orion, pode falar, nós estamos te ouvindo. Tem alguém querendo conversar com você por aí, Orion, mas você tá procurado. Mas então, desculpa. Meu Deus, sou eu, Orion, minha barriga te ligou aqui, juro pra você. Tava no meu colo. Muito bem. Bom, vamos empurrar então com a barriga essa situação aí, vamos pra frente, retomando então, a primeira ação desse novo marqueteiro foi emplacar essa entrevista do governador no jornal O Globo deste domingo, expondo ideias e um pouco do que pensa o governador para o Brasil. Repetiu mais do mesmo, que é economizar, por exemplo, para ele não morar no Palácio das Mangabeiras, a residência oficial do governo, que continua existindo, e também tendo gastos de manutenção. Também cortar secretarias, hoje ele tem 14. Criticou Lula por ter 39 ministérios e de ficar viajando pelo mundo. De Bolsonaro, ele deixou essa avaliação crítica aí que você já citou, que segundo a qual ele insistir na recuperação da elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro trava o campo da direita, que já poderia estar avançando aí na escolha de um dos seus presidenciáveis para enfrentar Lula em 2026. Admitiu também que para ter o apoio do bolsonarismo, ele poderia até negociar a candidatura a governador de seu vice, Matheus Simões, que é também do Novo, afirmando que em política tudo é possível, mas que não confirma nem desconfirma essa possibilidade. A declaração não deve ter lá agradado muito a Simões. Nesse ponto também trocou críticas aí com outro aliado e pré-candidato a governador, o senador Cleitinho do Republicanos, ao dizer que ele não teria jeito para o governo e que é mais talhado para o legislativo. Cleitinho não gostou e disse que não precisa do apoio de Zema, apenas do povo. Turbulências iniciais à parte, Zema vai mantendo seu perfil antipetista. Na semana passada foi até ajudado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que lhe deu projeção gratuita ao rebater críticas e ataques de Zema ao governo Lula. Além do holofote no campo da dívida, continua sendo ajudada aí pelo PT. Quando assumiu o governo, herdou os déficits bilionários dos governos Tucano e petistas, e também uma liminar conquistada pelo antecessor Fernando Pimentel, do PT, para não pagar a dívida enquanto não surgisse uma fórmula viável de pagamento. Agora que surgiu, sancionada pelo PT de Lula, ainda assim, Zema foi o ataque. E a entrevista de Zema, então, foi uma demonstração para o marqueteiro que há muito trabalho a fazer. Ainda na semana passada, foi divulgada a primeira pesquisa eleitoral do ano, com eleitores só de Belo Horizonte, pelo Instituto Viva Voz. E deve ter acendido ali uma espécie de alerta para Zema e seus aliados. Na simulação presidencial, por exemplo, o governador ficou em terceiro lugar, 11%, atrás de Lula, 30%, e Bolsonaro, 25%. Na simulação para governador, o nome da preferência é o do senador Cleitinho, Republicanos, que segundo Zema, então, não saberia governar. Nesse período eleitoral antecipado, Sinini, todos acreditam que a internet irá se sobrepor ao mundo real, mas torcedores
como se sabe, não representam todo o eleitorado. E o insucesso recente de Mauro Tramonte na eleição municipal deve ser advertência para muita gente que acredita que a eleição já está ganha. Orion, falando em eleição, sobretudo sobre posse, né? Donald Trump nos Estados Unidos, a partir de hoje, então. Orion, quais os reflexos, hein? Não só, né? Para, de repente, Minas Gerais, Brasil, para o mundo, qual a sua avaliação? Luciana, então o norte-americano toma posse hoje como o 47º presidente dos Estados Unidos para dar início à sua segunda gestão, deixando o mundo todo apreensivo sobre suas ações, se suas bravatas, né, já proferidas serão para valer ou apenas para manter os holofotes sobre ele mesmo. Pelas declarações anteriores, Trump disse que passou a ideia de que irá acabar com o mundo, anexando ao império estadunidense há muito em decadência. Alardeia que vai, por exemplo, ocupar a Groenlândia, o Canadá e o México, além de ampliar as barreiras tarifárias e bagunçar o comércio internacional. Alguns países o levaram a sério e adotaram medidas para enfrentar essa turbulência. O Brasil, até agora, está fingindo que não é com ele e que não passa por aqui essa turbulência. Não custa lembrar que o norte-americano já ameaçou isolar o México com o muro, ficou pelo caminho, mas é bom ficar de orelha em pé. Ainda assim, é bom saber lidar com essa onda real e virtual, porque os ataques já começaram. Na semana passada, por exemplo, 2 deles tiveram origem semelhante e nos quais o Brasil teve uma reação e efeito opostos. O primeiro foi aquela decisão do Grupo Meta de passar pano para as fake news e discursos de ódio. Se colar, colou. Mas a institucionalidade do Brasil está em outro nível. Quem recuou foi o dono do negócio, adiantando que não é bem assim, que as mudanças seriam restritas aos Estados Unidos e que ele vai continuar responsável e defendendo os direitos humanos. Gol a favor do Brasil. No outro ataque especulativo, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, surfou no erro de Robson Barreirinhas, o secretário especial da Receita Federal, sobre aquela polêmica do Pix. Como se viu, o problema do governo Lula 3.0 não é só de comunicação, como ele crê, e que levou até a mudar o comandante. O problema é de gestão. Cada um ali faz o que quer, como aconteceu na Receita, anunciando monitoramento de PIX de baixos valores. A iniciativa foi mais eficiente do que Nicolas e Bolsonaro na tentativa de acabar com o governo. Gol contra, então será demitido ou como é o governo vai continuar convivendo com esses recuos e revogação de atos de seu segundo escalão? É isso, Orion. Um beijo para você, boa semana. Para todos vocês, um bom dia também. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Abraço a todos, façamos um bom dia.